Irmãos queridos, eu estou lutando com a gripe, então às vezes eu vou dar uma tossidazinha, garrinho. Minha filha já está batida, a Catarina está bem picadinha. Eu justifico já minha tosse. Quinta-feira passada nós vimos brevemente acerca da teologia bíblica do Estado, vimos a sua legitimidade, o Estado foi instituído por Deus, vimos o seu limite, a autoridade é delegada, vimos também a sua natureza de organização, o Estado de Direito, vimos o dever, pelo menos se não for o único, é o principal, que é de punir o mal, o seu propósito de promover a justiça e o bem, e o seu direito de tributar. Vimos que o cristão, em relação ao Estado, precisa pagar seus impostos, honrar as autoridades, submeter-se às leis e orar pelos governantes. Se esse é o papel do cristão, não se rebelar contra as leis, honrar as autoridades, orar pelos governantes, ter um espírito submisso, então como a gente faz com essa pergunta? Enquanto a protestar e a desobediência às leis civis. Aqui nós já estamos misturando política com ética. Quando nós falamos de Estado, tem pelo menos 4 pontos que nós podemos falar de ética cristã. 2 iremos abordar hoje. Geralmente a gente fala de protesto, desobediência civil, pena de morte e guerra, quando o Estado convoca os homens à guerra, como que a igreja deve lidar com isso. Hoje eu irei falar de protesto e desobediência civil, porque está bem casado com a temática da política. Quando nós falarmos de ética, eu não quero tocar em muitos assuntos de ética, eu vou dar a introdução à ética de uma perspectiva cristã e vou falar de alguns temas controvertidos. Aí a gente resgata a pena de morte, a guerra e outros pontos. Mas hoje, em relação à política e ética junto e após uma visão cristã, nós iremos falar sobre protesto e desobediência às leis civis. Pois bem, eu quero ler com os irmãos a frase de Bento XVI, está no livro Contra a Idolatria do Estado, de Frank Ferreira. Bento XVI foi citado pelo Ferreira da seguinte maneira: a política deve ser um compromisso em prol da justiça e assim criar as condições de fundo para a paz. Nós, alemães, experimentamos, observe agora, a separação entre o poder e o direito. O poder colocar-se contra o direito. Foi quando nós vimos, quando o Estado tem seu Estado de Direito, o que significa? Significa que os governantes são aqueles que foram constituídos para administrar um ente público. Esses governantes não têm todo o poder. Eles têm algumas prerrogativas e funções que estão delimitados no direito. O direito vai dizer o que os governantes podem fazer. Na Alemanha, de acordo com Bento XVI, houve essa separação. O poder se divorciou do direito. E aí o poder se tornou tudo. E aí é um perigo. Quando o governante tem esse poder sem o direito posto para controlá-lo. E a gente viu que lá em Moisés, ele recomendou, na verdade, ele ordenou que todos os reis de Israel tivessem um rolo da lei para que o rei lesse todos os dias, para ele saber das suas prerrogativas, deveres e direitos, bem como os seus limites. De tal como que o Estado se tornara um instrumento para a destruição do direito, tornara-se um bando de salteadores muito bem organizado, que podia ameaçar o mundo inteiro e impeli-lo à beira do precipício. Servir o direito e combater o domínio da injustiça é e permanece a tarefa fundamental do político. Com base nesta convicção, os combatentes da resistência alemã agiram contra o regime nazista, prestando um serviço ao direito e à humanidade inteira. Então, para Bento XVI, aqueles que se resistiram ao governo nazista exerceu um papel cristão. Nós temos, na história da Alemanha nazista, uma divisão, porque os luteranos era a igreja confessional da Alemanha, se não me engano ainda é, mas surgiu uma divisão dos pastores que não aceitaram o Hitler, e aí surgiu a igreja confessante, que era uma igreja divorciada do Estado. Como é divorciada do Estado, ela pode proclamar o que ela quiser. Lógico, como era um governo totalitário, nazista, é óbvio que Hitler não aceitou.
Um dos personagens mais marcantes para o protestantismo é o Dietrich Bonhoeffer. Ele foi espião e pastor na época do nazismo. E aqui já entra um parêntese de ética muito grande. E aí a disputa sobre o que Bonhoeffer deveria ou não ter feito gera uma celeuma, porque ele participou de um conluio para matar Hitler. E aí tem uma pergunta em ética, que é se ele fez certo ou não. Não vou tratar disso aqui agora. A questão é que, para Bento XVI, a igreja resistente ao nazismo cumpriu o seu papel cristão, ou seja, não foi uma submissão cega. Agora uma frase de Barth, também citado em Frank Ferreira. Karl Barth já foi um teólogo neortodoxo protestante. Aquele de quem procede todo o poder e por meio de quem toda autoridade existente é estabelecida é Deus, o Senhor, o Deus desconhecido e abscôndito, o Criador e o Redentor. Observe agora essa parte segunda. O Deus que elege e rejeita. Isso significa dizer que os poderes constituídos são medidos, tendo Deus por referência. Assim como são todas as coisas humanas, temporais e concretas. Deus é o seu princípio e o seu fim. Observe, sua justificativa e a sua condenação, seu sim e o seu não. Quando nós estudamos aqui a introdução de cosmovisão cristã, nós percebemos que Deus precisa ser uma régua, uma referência. Nós chamamos isso de teorreferência. E Karl Barth fala que os poderes constituídos, agora falando do Estado, dos governantes, precisam também ser medidos por Deus. E em Deus, o governante vai ter a sua justificativa quando ele coaduna com o bem comum, quando ele coaduna com a lei moral, quando ele coaduna com os princípios dos direitos humanos e da verdade revelada nas Escrituras. Quando ele coaduna com isso, ele tem sua justificativa. Mas quando ele não coaduna com isso, ele tem a sua condenação. Então, a partir do momento que Deus é a nossa referência, nós vamos dizer sim ou não para certo candidato, sim ou não para certa instância jurídica ou governamental, olhando para Deus. Beleza. Essas são introduções de dois teólogos, um católico e um protestante, para nós vermos que a história cristã, seja ela de um lado mais romanista, seja ela de um lado protestante, coaduna bem nesse ponto. Tanto é que, tanto em relação ao protesto, quanto à desobediência civil, há uma tradição cristã que segue basicamente, vou dizer assim, não totalmente o fluxo, mas a maioria do fluxo da história cristã segue esses pontos que eu vou dizer hoje, exceto aqueles cristãos pacifistas, que fala que não pode pegar em arma de jeito nenhum, desobedecer de jeito nenhum, que fala de uma submissão à crítica e cega. Tirando esse grupo bem pequeno, a história cristã tem coadunado com esses pontos que eu vou trazer para a igreja. Por óbvio, são pontos que eu concordo, tá bom? Então vamos lá, protesto. Sproul chama isso. Sproul foi um teólogo americano, morreu, se não me engano foi ano passado, né? Se não me engano foi ano passado. Que ele chama isso de crítica profética. A igreja precisa ser a consciência do Estado. Se ela precisa ser a consciência do Estado, logo ela precisa exercer a sua função de profetismo. O que os profetas faziam, se não chamar o povo, os reis e Israel, para um arrependimento ou para olharem novamente para a lei de Deus com estima? Era isso que o profetismo fazia. Portanto, a igreja, quando tem sua voz silenciada, seja por conluio, por conveniência, seja por medo, ela está deixando de exercer o seu papel profético. Vamos lá para as palavras do Sproul. Pode ter sido politicamente incorreto o fato de Natã confrontar Davi sobre o seu adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Segundo Samuel, capítulo 12, a gente tem essa narração aí. Pode ter sido politicamente incorreto o fato de Elias enfrentar Acabe por seu confisco pecaminoso da vinha de Nabote. Pode ter sido politicamente incorreto o fato de João Batista desafiar o casamento ilícito de Herodes, o tetrarca.
Alguém mais aqui lembra de um personagem bíblico excepcional que de alguma maneira afronta uma autoridade? João Batista já foi, Elias, Natan já foi. Eu quero falar do maior. Jesus. Quem é o maior? Jesus. O que Jesus fez contra Herodes? Sua raposa. Jesus protestou contra uma autoridade instituída. Não teria autoridade, ele fala assim, não será considerado, né? Aí é para Pilatos. Mas Jesus chega para Herodes e chama ele de raposa. Por quê? Por causa da maneira como ele estava agindo. Ele estava numa posição de governo, mas ele estava exercendo a sua autoridade de maneira maléfica, não benéfica para a sociedade. E Jesus então protesta contra Herodes. Aí poderia citar mais exemplos, mas observe o seguinte, que biblicamente nós temos resquícios de pessoas que afrontam autoridades instituídas. Lógico que não são afrontas gratuitas, são afrontas necessárias. Geralmente as escrituras apontam para protestos individuais. Nós citamos Davi, citamos Elias, João Batista, citamos o próprio Jesus, mas também nós temos um protesto coletivo que a Bíblia, na sua narrativa, ela não dá um julgamento, mas parece que deixa no ar que foi um protesto legítimo. Qual protesto estou pensando? Alguém consegue pensar quando um rei morreu e seu filho assumiu o governo? Roboão. O que aconteceu? Salomão instituiu muito trabalhos forçados e muito impostos. A gente percebeu que a Bíblia, ela valida o tributo, mas ela tem um olhar meio que pessimista. A Bíblia fala muito contra a taxação excessiva. E aí nós temos algumas narrativas. Quando Salomão morreu, o povo chegou para Roboão e falou assim: olha, você pode governar sobre nós, mas diminua os encargos, os trabalhos, os impostos. O que Roboão foi fazer? Ouviu os anciãos e ouviu a juventude. A quem ele ouviu? A juventude. E aí o povo se rebelou e houve uma divisão do reino. Ora, a Bíblia não faz uma ponderação de juízo, mas não parece que a narrativa nos aponta que era um protesto justo? Um povo chegando para o rei e fala assim: poxa, diminui os encargos, diminui o trabalho. Engraçado que Salomão escreveu contra os impostos, né, em Provérbios, mas ele taxou muito o seu povo. Pois bem, então observe que biblicamente nós temos um lastro probatório aí, nos ensinando que protestar em si não é pecado. Nesses e outros exemplos das Sagradas Escrituras, vemos que os representantes da igreja não tentavam tornar-se o Estado, mas ofereciam uma crítica profética ao Estado, apesar das possíveis consequências. Meus irmãos, o que Natan poderia sofrer ao enfrentar Davi? O que Elias poderia sofrer com Acabe? O que João Batista sofreu com Herodes? Agora a questão é, o que esses exemplos nos ensinam é muito mais do que a possibilidade de protesto. É a virtude da coragem e da não sonegação da verdade. Então, quando a igreja tiver que pregar a verdade, e isso afrontar o governo instituído atual, seja de direita ou de esquerda, seja no norte ou no sul, se a gente se calar quando algo está posto, e é dever da igreja falar, nós não devemos deixar de falar por medo das consequências. Por quê, meus irmãos? Porque senão nós estaremos subordinando a nossa função, o nosso dever, o nosso exercício profético e eclesiástico a uma consequência. E não foi isso que nenhum dos profetas fizeram. A igreja não é o Estado, mas é a consciência do Estado. E essa é uma consciência que não pode se dar ao luxo de tornar-se cauterizada e silenciosa. O que aconteceu com a igreja oficial na época do Hitler? Cauterização e silêncio, omissão. Porque provavelmente alguns ficaram com medo mais da punição do que cumprir o seu dever profético contra Hitler. Pois bem, então alguns desdobramentos práticos para a gente ir para a desobediência civil. Primeiro, criticar programas e atos administrativos do governo não é pecado, seja no envolvimento pessoal, seja virtualmente. Falar de uma ética virtual é importante porque a gente vive num mundo virtual hoje.
Instagram, Facebook, e é necessário a gente ter uma ética cristã para postar algo, mas também é necessário a gente saber que uma postagem contra um ato administrativo ou que chama a atenção de governos não é pecaminoso em si mesmo. Observe o seguinte: às vezes, por uma leitura bem simplista de que nós devemos submeter às autoridades, observe o seguinte: se submeter à autoridade não é algo simplista, é algo verdadeiro, mas essa leitura isolada pode fazer com que o cristão possa pensar o seguinte: quem sou eu para falar contra uma autoridade do Senhor? Já ouvi muito isso. Então, quem sou eu para criticar o governo tal, prefeito tal, vereador tal? Observe o seguinte: nós, inclusive, vamos chegar lá, precisamos ter um espírito cristão até na crítica. Todavia, nós percebemos pelas passagens bíblicas que criticar e protestar contra atos e contra a própria pessoa do governante em si não é pecado. Portanto, se houver uma passeata aqui em São Pedro da Aldeia contra a legalização do aborto, é muito possível que eu esteja lá. É muito possível. Eu também. Por quê? Isso é um ato cristão. E é um ato cristão cívico. Você está mostrando para o Estado e para os governantes que a sociedade, em sua maioria, não aprova tal ato. E aí, como é uma pauta amplamente aceita pela igreja, é uma pauta que é legítima um cristão participar. Existem pelo menos 3 pautas que são amplamente legítimas em qualquer tradição cristã ortodoxa: aborto, casamento homoafetivo e liberdade de expressão, seja para o cristianismo, seja para qualquer outra expressão. São pautas tão comum no seio da igreja, você pode participar em qualquer manifestação. Tiver passeata, tiver manifestação, tiver publicações virtuais, você pode compartilhar. Por quê? Porque é algo caro à própria verdade revelada nas Escrituras. Então, dito isto, você pode participar pessoalmente, quanto virtualmente de protesto contra governos, que não é pecado. Na verdade, agora aqui, a gente não entra só no campo da possibilidade. Manifestar-se pode ser necessário, um dever moral. Meus irmãos, se a igreja não se posicionar rotineiramente contra pautas que são totalmente anticristãs, quem é que vai fazer? Se posicionando. O aborto está aí batendo as portas por causa de ser legalizado de maneira ampla. Imagina sem se posicionar. Então observe o seguinte: por que a gente precisa se posicionar e de maneira argumentativa, como a gente viu no mundo pluralista? Porque a gente convence as pessoas pelo argumento e pela posição. Então a igreja precisa ter e se sentir responsável de sinalizar: não, nós não somos a favor disso aqui não. Não, nós somos a favor disso. Não, eu sou contra isso. Isso é inclusive um dever moral da igreja. Ô Wilson, apesar que em contextos assim, tem que ter um discernimento quando o Estado já é totalitário, né? E não cabe o protesto. Tipo o país fechado, né, para o evangelho. Tem que ter uma sabedoria, né? Se você está num estado fechado, você não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. Você vai protestar orando e tentando influenciar individualmente. É porque senão você começa a entrar numa outra questão, que é a preservação da própria vida. Isso aí. Aí você não... Tanto é que todos os missionários em campo fechado são missionários clandestinos. É um protesto subversivo, né? Isso aí. Então a gente está falando num país democrático, tá? Onde é possível isso. A crítica não prescinde da forma. Ou seja, a gente tem que ter o conteúdo. Abortar é pecado, é errado. Mas o modo precisa também ter o espírito cristão. Aí a gente vai chegar para a pessoa abortista e matar a pessoa, bater nela. Então a gente não vai xingar a pessoa, a gente precisa ter um modo. Não é só o conteúdo, mas também a maneira. Tanto é que Pedro fala assim: mostrai a razão da vossa fé. Com o quê? Com bons argumentos? Isso já está implícito, mostrar a razão da vossa fé. Ou seja, persuasão. Mas com o quê? Com que espírito? Com mansidão, para que a gente possa ganhar essa pessoa. Então, a crítica, ela não prescinde, ou seja, ela não descarta da forma como a crítica deve ser feita. Isso não significa não ser enérgico, ser sisudo, não é isso não. A gente está falando de coisas que são incoerentes com o próprio espírito cristão. E por fim, podemos protestar e exigir nossos direitos pessoais. Vamos para a Bíblia, em Atos 16, é uma passagem muito impressionante, onde Paulo protesta o que aconteceu com ele e exige
direitos pessoais. Paulo, ele era um missionário do Senhor, mas ele também era um cidadão romano. E, como tal, ele tinha direitos próprios da sua cidadania. Em Atos 16, versículo 35 ao 39, nós temos o seguinte relato. Paulo está em Filipos, ele foi preso, correto? Esse é o contexto dessa parte. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro. Atos 16, 35. Solte estes homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Observe agora o versículo 37. Paulo, no entanto, respondeu, observa o tom, eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhe pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixasse a cidade. Então Paulo protestou contra a forma em que ele e Silas foram presos e ainda assim exigiu, não, que eles venham aqui e ele mesmo venha nos libertar dessa prisão. Portanto, inclusive eu vi, no seminário que nós participamos um dia, uma pessoa, isso é a opinião de uma pessoa, não era a opinião do seminário, a opinião de uma pessoa, falando sobre sofrer por amor a Cristo Jesus, é ser uma pessoa que fica em silêncio em todos os casos. É simplesmente apanhar atrás de murro, sem reivindicar nada. Mas não é isso que a Bíblia pede, até porque o ser pacificador é distinto de ser pacifista. Ser pacificador é buscar a paz sempre que possível e sempre tentar curar as nossas relações. Todavia, isso não significa, como a gente tem visto em alguns versículos, em alguns personagens, uma submissão e um silêncio acrítico que vá amordaçar direitos próprios do próprio fato de sermos humanos e do próprio fato de sermos cidadãos de alguma nação, que nos dá direito próprio. Então, observe o seguinte: ser cristão não significa abraçar todos os prejuízos, exceto quando é nítido e óbvio que esse prejuízo vai trazer honra para Jesus. E aí a gente abraça o prejuízo, tá bom? Pode dizer, irmão Narã. Eu acho que a dificuldade está em interpretar e aplicar muita coisa que Jesus falou no Sermão do Monte, né? Por exemplo, dá a face que te fere. Se alguém te roubar a túnica, dá a capa também. Se alguém te pedir que você caminhe uma milha, caminhe duas. Ou seja, é como se Jesus estivesse falando assim: seja um para-raio. Sim. Você vai ter que absorver todo o impacto no seu peito, assumir todo o prejuízo de tudo que realmente você vai ser como uma bolinha de lã na espada dos gatos. Pra lá e pra cá. Exatamente. E você não pode falar nada e ficar calado e sofrer como uma ovelha, porque é assim que eu sou, é assim que eu fiz e assim que você vai ter que ser. Então, se você faz uma primeira leitura simples do Sermão do Monte, essa é a ideia. E só essa leitura também, né? Simples, e só essa leitura. A questão é que a ética cristã, de fato, é uma ética muito radical. De fato, é muito radical. Sobretudo quando está em vista a fama do Pai, que Jesus vai falar muito sobre ser perfeito como Pai, amar. Quando nós entramos nesse conflito dos meus direitos e a fama do Pai, é uma coisa. Quando eu entro no meu direito e a fama do Estado, é outra coisa. Então, quando o meu embate é com uma negligência, com um poder ilegítimo, com algo que está beirando ou até mesmo sendo um mal perpetrado por uma lei, aí é uma outra ocasião. Inclusive, quando nós chegarmos na ética e falar sobre o direito da legítima defesa, por exemplo, algumas pessoas vão falar assim: por ser cristão é aceitar você ser morto gratuitamente. Ser cristão é você ver a sua esposa morrendo e deixar. Ser cristão é não matar o bandido. Então, observe o seguinte: isso tem a ver com a ética cristã? Tem a ver, mas é só isso. E aí nós vamos perceber que não é só isso. Por isso, que quando a gente fala de ética, a gente fala de sobrepesos e de coisas circunstanciais.
Então, por exemplo, exigir o protesto, protestar e exigir direito, no nosso país, é um dever que a gente tem. É um dever que a gente tem para que esse mal que estamos alcançando não alcance outros. Agora, dentro de outras circunstâncias, eu estou no Afeganistão, eu não vou agir como o Paulo agiu. Porque aí eu já vou gerar outras coisas, inclusive até piores para outros, que aí nesse momento eu preciso segurar o prejuízo. Por fim, do bem de outros e do nome de Cristo Jesus. Então vai depender ética. Inclusive o Ítalo assistiu um vídeo do Rômulo Monteiro, e o Rômulo Monteiro tem uma sacada muito interessante. Sabedoria não se legisla. Muita gente quer ser sábio por leis, e aí sempre depende de uma lei clara. Sabedoria tem muito a ver com o temor do Senhor, porque depende muito de circunstância. Então não existe uma sabedoria fixa e estável. Ela pode ser sábio numa situação democrática e ao mesmo tempo ser imprudente numa situação totalitária. Então vai depender do contexto que você está. Beleza? Quando você falou aí que vai depender se o poder é ilegítimo, no caso então existem autoridades então que não foram instituídas por Deus. Porque quando você fala que tem um poder que é ilegítimo, sim, isso se chocaria diretamente com o que Paulo que fala que toda autoridade é instituída por Deus. E, tipo assim, se de alguma forma a pessoa chegou lá no poder, seja por guerra civil, seja por eleição, e ela é uma autoridade, então toda autoridade é instituída por Deus ou não? Sim. Existe aquele governo ilegítimo, como você falou aí, depende. A autoridade é legítima, o governo pode ser legítimo. Entendeu a diferença? Deus, o Estado é legítimo e o governante é legítimo. Deus institui, essa é a minha leitura de Romanos 13. Tem gente que pensa que é cada pessoa. Deus institui estruturas de hierarquia. Quem está na hierarquia, naquele momento, está cumprindo uma função que Deus de fato instituiu. Aí nós falamos disso lá na teologia bíblica do Estado. Porque Deus institui nas esferas algumas autoridades por questão de coesão e de ordem na sociedade. Tem a ordem familiar, tem a ordem governamental, enfim, a ordem eclesiástica. Só que é possível que essa estrutura de autoridade, que é legítima, esteja sendo ocupada por alguém que é ilegítimo. Nesse sentido, você não vai querer abolir a autoridade, vai querer abolir a pessoa. Você vai querer tirar a pessoa, o autoritário. Então observe o seguinte, Deus institui toda a autoridade, porque em todas as esferas de existência, em qualquer esfera de existência, no seu trabalho, quando você vai para a sua casa, na relação de igreja, sempre tem uma figura de autoridade. Por quê? É necessário. Não existe... Por exemplo, uma das minhas críticas à anarquia, seja ela de viés direita ou esquerda, é o grau negativo ao termo autoridade. O livro que eu li de Jacques Ellul, gente, é impressionante como que para ele toda autoridade é ruim. Assim, mas Deus não é uma autoridade? Entende? Então observe o seguinte, a autoridade é próprio da natureza humana, inclusive antes da queda, quando Deus instituiu Adão cabeça sobre Eva. Observe o seguinte, até nisso há uma autoridade legítima. Agora, a pessoa, o governante pode ser ilegítimo. E aí nós vamos entrar em desobediência civil e resistência, que vai ser os próximos slides. É porque ele está exorbitando da autoridade dele. Isso aí. Usando ilegitimamente a autoridade dele. Alguns teólogos cristãos, como Francis Schaeffer, por exemplo, vai falar que uma autoridade, agora o governante, que está indo contra leis naturais ou leis de Deus, ele está de maneira ilegítima na autoridade, que é instituída por Deus. Mas naquele momento ele está legítimo. Aí existem meios para isso mudar. No meio democrático isso é muito óbvio, correto? Esperar o tempo você faz voto, você muda. Você tem o poder de mudar. A questão é que você está num país totalitário, você tem o Hitler na sua frente. Como é que vai ser essa resistência? Aí, meus irmãos, é muito difícil de falar assim, tal pessoa está sendo negligente, tal pessoa está pecando, porque é muito difícil. É um contexto que vai entrar, é um contexto que vai entrar aquilo que Paulo fala de dever de consciência. Gente, por exemplo, Dietrich Bonhoeffer errou ou não em tentar matar Hitler? Olha, os irmãos, não se escandalizem. Eu tento achar que ele não errou. Eu tento achar que foi legítima defesa, questão nacional. Mas eu sei que, assim, não, isso não pode de jeito nenhum. E beleza, nem eu estou pegando, nem você. Porque é uma área que vai entrar muito
sobrepeso de leis, conflito e consciência. Agora, o que a gente está tratando aqui é a igreja precisa ser madura o suficiente para entender que protestar não é pecado, mas que esse protesto também tem uma forma cristã. E que toda autoridade de fato é instituída por Deus, mas há governantes que estão nessa estrutura legítima de maneira ilegítima. Beleza? Deu para entender melhor, Gabriel? Pastor Mário, pode falar. Tanto que nas bem-aventuranças não está escrito bem-aventurados pacifistas, tá? Pacificadores. Isso aí, tá? E o apóstolo Paulo, ele corrobora isso quando ele diz assim, se possível, se possível, quando estiveres em vós, Isso aí. tem de paz para todos os homens. Correto. Se possível. No caso, toda autoridade, Não é. todo cargo de autoridade foi instituído por Deus, né? Não toda pessoa. O que acontece? Todo cargo, toda função. Isso não significa que toda autoridade institucional de Deus é o princípio e estrutura de autoridade. Por exemplo, um estado pode ter subdivisões de oficiais. Aí tem a autoridade, tem a autoridade, tem a autoridade, tem a autoridade. Isso aqui não significa que foi Deus que instituiu. O que Deus instituiu foi, existe o princípio de autoridade para reger a sociedade. Agora, o estado pode ter, talvez, 3, 4 instâncias. Se ela quiser ter uma, vai desobedecer a Deus? Não. A questão é que o princípio de autoridade está ali. Para quê? Para punir o mal, para a coesão da sociedade para uma direção, para o bem. Pastor, Beleza? pastor. E o pastor está dizendo é bastante pertinente. Isso aconteceu na igreja batista Nova Piano. Em Nova Piano, pastor Sérgio, pastor Comunicador, saiu e levou a igreja a colocar lá um outro pastor. Né? Posso até falar o nome dele, pastor Paulo Gil. E a igreja de Nova Piano é uma igreja tradicional. Tá? Então, ele começou a incutir no seio da igreja práticas neopentecostais. E aí a maioria abraçou, né? Sim. A maioria abraçou. Né? Porra, coisa e tal, né? O óleo lá, coisa e tal, as línguas. E a minoria foi à associação, conversou. Então aquela maioria, aí o pastor foi chamado, né? E a minoria usou de autoridade, né? E tirou ele do cargo de pastor e ele foi obrigado, né? Convidado a se retirar. Sim. Não mais fazer parte do pastorado de Nova Piano, e ele levou com ele, tá? Um rebanho. Mais de 50%. Ele levou. Agora, pouco tempo atrás, uns 4 anos atrás, mais ou menos, 4 ou 5, né? Estava voltando irmã Maria Marassati, mais o esposo, né? Um dos remanentes estava voltando para a igreja, porque foi um dos que com eles saíram. Sim. Saíram assim, daqui para a casa do ídolo. Entendeu? A distância, né? Então ficou meia dúzia de gato pingado dentro da igreja, fazendo culto normal, né? E um amontoeiro, gente lá. Mas graças a Deus que eles perceberam, mas foi um estrago. Mas a minoria usou de autoridade e ele teve que sair. Esse exemplo que o irmão deu foi bom porque fala de microassociação, o Estado é macro, né? E por que o pastor foi expulso? Porque existe um Estado de direito, existe o estatuto, existe algo posto. Por mais que a democracia, a maioria quisesse, existe um direito que torna a autoridade dele legítima. E até a maioria perde. Então, antes da democracia vem um direito, vem algo posto. Porque sem isso, a gente entra no relativismo e entra na ditadura da maioria. Então observe o seguinte, quando você tem algo posto, por isso que a gente fala do direito de Estado, você tem uma segurança, inclusive para destituir aquilo que a maioria colocou. Beleza?
Show de bola. Agora vamos entrar em desobediência civil, que é algo mais drástico, mais pesado do que meramente um protesto. É evidente e cristalino nas Escrituras que os cristãos devem ser ordeiros e submissos às autoridades civis. Gente, isso aqui é muito claro nas Escrituras, pois elas são oriundas do próprio Deus. Beleza? Isso aqui é muito claro nas Escrituras. Todavia, como estamos no mundo caído, pode ser que venhamos a enfrentar um conflito de autoridades, ou seja, quando o governo civil opõe-se ao governo divino. Neste sentido, a desobediência não apenas é permitida, como é requerida dos fiéis. A Bíblia requer de nós submissão, mas também a Bíblia requer de nós insubmissão. Vai depender do momento, do contexto. Se o governo civil não institui um pecado, por mais que seja uma lei que a gente não goste, a gente obedece. Mas se a lei institui um pecado, por mais que a gente goste, a gente desobedece. Em Deus nós temos o sim ou não da legislação, como disse Karl Barth. Bora para exemplos bíblicos. Existem muitos. Sifra e Puá contra o assassinato de bebês. Em Êxodo 1, Faraó mandou matar todos os bebês hebreus e elas não mataram. E a Bíblia é bem clara, porque fala que Deus as abençoou, porque elas desobedeceram o Faraó. Olha o poder da questão da vida de um bebê. E mentiram, né? E mentiram. Isso aí é outra questão para a ética lá na frente, quando pode, ou se pode, ou quando deve mentir. Bora lá. Sifra e Puá, elas foram notórias, porque elas desobedeceram a maior autoridade, não somente do Egito, mas do mundo na época, que era matar os bebês e não matar. Outra desobediência civil foi Raabe contra o decreto do rei de Jericó. Ela mandou, ele chegou e falou para tirar os espias, e ela não tirou, e aí mentiu também, mas ela não tirou para preservar a vida dos espias, e foi contra o rei de Faraó. Outra desobediência do povo contra Saul. Essa história aqui é interessante porque foi uma desobediência na cara. Saul, muito lunático, instituiu uma regra: quem comer vai morrer. Quem comeu? O filho dele, Jonas. Olha que doideira. Observe, uma lei retardada. Aí, cabe a gente obedecer? Aí Jonas foi lá, pegou um pauzinho Não sabia. no favo de mel, não sabia da lei, no favo de mel, e comeu. Quando Saul soube, ficou doido. Vai morrer, mesmo se for meu filho. Aí o pessoal foi com ele, foi quem? Seu filho. Saul, ao invés de se arrepender, para mostrar sua autoridade, sua postura, mesmo sendo filho, mate. O que o povo falou? Não. E aí foi interessante, porque essa desobediência mudou o jogo. E aí Saul aceitou. Mas porque o povo foi desobediente. Poupou a vida do Jonathan. Essa parte aqui é muito interessante. Eu vou citar para os 10 exemplos de desobediência civil na Bíblia, tá? Esse aqui também é fenomenal. Obadias contra Jezabel. Jezabel iria matar todos os profetas. O que Obadias fez? Tirou 100 profetas e escondeu em 2 cavernas, 50 em cada, e os alimentou. Impressionante! 1 Reis, capítulo 18. É muito texto para ler, seria ótimo a gente ler, né? Mas 1 Reis 18, Jezabel queria matar todo mundo. E aí Obadias, gente, impressionante, pegou 100 profetas e escondeu 50 na caverna, 50 em outra, e os alimentava com alimento e água. Impressionante isso. E é interessante porque Jezabel, ela de fato é uma mulher muito perversa, né? Ela que matou Nabote para Acabe pegar a terra de Nabote, né? Imagina o que isso estava passando. Alguém aqui lembra, ou já sabe a história, o Ítalo e o Narança que sabe, decorre em Timbu, na época do nazismo, onde ela mentia para os guardas nazistas. Ela pegava os judeus, guardava no porão, alimentava, sustentava os nazistas batendo, procurando. Não tem judeu aqui não. Esse aí seria o caso que se eu não mentisse, minha consciência ficaria pesada. Exatamente. Se eu não mentisse, eu ficaria com consciência pesada no caso desse. Então tá aí Obadias contra Jezabel. Outro exemplo, Esther de Assuero. Não podia entrar ninguém trava-línguas. Não podia entrar ninguém diante do trono de Assuero naquele recinto. E ela quebrou a lei. Não, mas aí o tio dela, o primo, né? Mas o teu chegou, talvez foi para isso que Deus colocou lá. Quebra a lei. É a sua vida ou a vida dos judeus. Ela falou que quebrou a lei.
E aí o Sueiro foi misericórdia, estendeu o cetro de misericórdia, mas ela quebrou a lei. Não tem que esperar o momento ideal, não vou quebrar de jeito nenhum. Gente, eu estava passando o dia com o Charles, né? A questão de sabedoria é muito interessante. Existem, eu vou tocar um ponto sensível para a questão pastoral, né? Mas acredito que os irmãos não vão levar a mal, não. Por exemplo, é bom senso eu não andar com nenhuma irmã no carro sozinha, hoje e tal. Mas a irmã passando mal, está morrendo. Não, olha, tem que chamar alguém para vir primeiro, para entrar no carro, para eu levar. Entende? Uma coisa é a normalidade. Outra coisa é um momento que exige de nós uma postura. E aí a sua reputação vale menos que a vida. Então assim, mas vai todo mundo pensar, mas meu irmão, mas aí sinto muito, eu vou ter que pagar o preço por isso. Existe então, hierarquia, né? Exatamente. Senão você fica legalista. Isso aí. Legalista. Você se torna legalista, não se torna sábio, E né? aí fica com sentimento de culpa, né? Pô, imagina. Então vamos lá, outros exemplos. Sadraque, Mesaque e Abednego Nabucodonosor erigiu. Esse a gente conhece. Esse aí, todo mundo. E aí eles ficavam no pé. Não vou. Vou dar calma, se meu Deus quiser me livrar, beleza, mas se não. Gente, na cara do cara, meu irmão, assim. É muita coragem? Rapaz, não é? Rapaz. Então assim. Daniel também. Isso aí já é uma coisa bem. Quando a gente tiver em ética, eu acho que isso aí vai ser mais pertinente. Mas essa é uma desobediência, não é assim, sugerível, mas é que quando você precisa, digamos assim, abrir mão da verdade para preservar uma vida. Isso aí. É uma coisa. Agora, quando o desafio é pela fé. Negar sua fé. Aí não. Aí você toca numa coisa que é mais preciosa. Isso aí. Porque é a sua vida. Isso aí. Existem coisas que não tem relativismo. Por exemplo, é a fé. Nega Jesus. Eu vou morrer. Não. Adora outro Deus. Aí não tem como. Porque aí não tem jeito. Porque aí você está colocando sua vida na frente de Deus. Isso não é uma mera reputação. Não, eu estou aqui, gente, que foi o exemplo anterior. Sim. Não é uma mera reputação, não é uma questão assim, subjetiva. Você extremamente. Tipo assim, Não, eu vou me ajoelhar para salvar e depois volto pro. Não tem, porque assim, é uma coisa, a sua fé é o bem mais valioso da sua vida. É tipo, você nega Jesus e depois você vai ver que vida depois. Ele vê o quê? Então, aí, um dia eu até preguei lá no seminário e falei assim, Sadraque, Mesaque e Abednego eram o quê? Judeus. Eles estavam no exílio, tinha quantos judeus lá? Muitos judeus. E só 3 ficaram em pé. Os outros foram coniventes, com medo, e negaram a fé. Daniel, contra o decreto que proibiu a oração, né? Os caras estavam contra Daniel, falaram assim, basta o decreto, ninguém pode orar. Daniel soube, e a narrativa é interessante, que ele soube e foi orar. Daniel soube do decreto e foi para casa orar. Gente, não tem como, qualquer lei. Eu acho que ele está escancarando mais a janela, irmão. Eu acho que ele está escancarando mais a janela. A questão é, quando a lei vai contra direto para a fé, não tem o que fazer. A gente vai chegar aqui, gente, vamos pensar o que vão fazer. Ele vai negar ou não tem como, não tem o que fazer. Os magos, Herodes falou assim, vão lá e voltem. Será que ele falou assim, vocês podem voltar? Vão lá e voltem. Eles voltaram? O que os magos fizeram? Outro caminho. E quem orientou a desobediência civil? O anjo do Senhor. Pedro e João contra a proibição de pregar, a gente já viu. E por fim, a recusa de adorar a besta em Apocalipse 13, que é o estado agigantado, cheio de poder, só pode comprar quem for carimbado na mão, carimbado na testa. Quem não fizer isso não pode comprar. Não, é o chip. Pastor, o caso de Davi, como os valentes, quando ele come lá o pão que não podia comer, se não entra aí nessa. Entra também, mas ali é uma questão mais de ética. Porque Davi ali quebrou uma lei cerimonial, uma lei civil. É uma lei civil também, porque Israel é civil e é uma teocracia, né? Mas Jesus inclusive usa isso. Você não viu que Davi quebrou a lei? Comeu o pão que era só permitido para o sacerdote? Eu não vou quebrar o sábado para o meu discípulo comer? É uma questão assim da circunstância, né? Isso aí. É a questão circunstancial. Primordialmente, Davi não tem nada para fazer. Aí vamos um tempo com pão? Não.
Exatamente. Eu morrer. Então a vida vem primeiro, vamos ver. Exemplo que nós deu semana passada maravilhoso do Uzias. Tava lá no palácio, a avó deu licença para Deus. Deus falou que quebrou ele. Rapaz, você é rei, você não é sacerdote, não. Tá falando que aí? Assim, na vida normal. Foi lá, não vou dar um sacerdote. E aí desrespeitou a divisão de poderes. Será que está passando isso no Brasil? Vamos lá. Agora escalada. Escalada. O que significa escalada? Existem situações que a desobediência civil não vai ser só a negativa, não faço. Vai ser uma questão positiva de eu faço. Vamos lá. Aqui é uma fala de Schaeffer, tá? Também citado no Ferreira não, no Kaiser, que é o livro de ética cristã um dos que eu abordei aqui para o estudo. Ele afirmou de maneira específica que se o Estado estiver deliberadamente comprometido na destruição do seu compromisso ético com Deus, a resistência é apropriada. Agora, aqui não é só desobediência, é resistência. Em uma situação como essa, Rutherford, que foi do século XVII, se não me engano foi presbiteriano, Samuel Rutherford, escreveu sobre isso, sobre desobediência e resistência civil. Rutherford sugeriu que há 3 níveis apropriados de resistência. Vamos lá? Isso aqui é muito salutar. O primeiro, ele deve defender-se por meio de protesto. Protesto mesmo. Na sociedade contemporânea, isso para a nossa sociedade, na época provavelmente não tinha isso, isso seria mais comum por meio de uma ação legal. É possível eu sozinho entrar com uma ação contra o presidente da República? É possível. É possível querer assustar com uma ação do prefeito? É possível. É possível, ação legal. Então, o protesto pode ser algo individual e legal, e é cabível, o Estado aceita isso. Eu posso entrar contra o prefeito, contra o vereador, para assustar uma lei, enfim. Posso levar o STF para direito de constitucional, falar, essa lei não é só, eu posso fazer isso aí. Então, hoje, o protesto não é simplesmente, eu não sei se vocês não sabem o significado de parlamento, mas é de parler, de falar. Hoje não é só ir para a rua falar, mas a gente tem direito jurídico para poder ir contra um governante e é permitido. Segundo, dever de fugir, se possível. Então, se eu não posso protestar como país totalitário, o meu dever é fugir. Mas se me é impossível fugir, aí eu posso entrar se for necessário, defesa, resistência. Vamos dar um exemplo, para ficar bem claro. Herodes, nosso governador hoje, mandou matar todas as meninas de 3 anos para baixo. Tá, Catarina e Cecília. Eu vou protestar. Rapaz, é inconstitucional. Não foi aceito. Eu vou tentar fugir. E quem tentar fugir, prenda. Caça o passaporte. Vai chegar alguém do Estado. Vou fazer o quê, meus irmãos? Tá aqui. Igual no caso. Eu vou fazer o quê? Não, eu vou fazer o quê? Tá aqui. Eu vou ser submisso? Eu vou matar os caras. É lógico. Entendeu? Eu vou resistir. Na sua frente. Isso aí. Ué. Eu vou resistir ao Estado. Porque as pessoas não medem isso. Não é, você não está tirando uma vida, você está poupando várias. Isso aí. É por isso que quando se fala do novo, é muito fácil você tomar partido Ante ele, né? sem estar na pele dele. Isso aí. Porque quando você tem os meios para agir, você não age. É mesmo, Ó, tem uma frase do Rolf que é maravilhosa. Perigosa porque muitas pessoas são... Talvez assim... O mau uso é complicado. A meninice, a imaturidade. Mas o Rolf fala assim uma frase. Eu prefiro fazer o mal do que ser mal. Captaram a ideia? Eu prefiro fazer o mal, é algo pontual, do que ser. Do que me dobrar a isso e me tornar mal, em essência. Então observe o seguinte. Às vezes... É um mal conceitual, né? Porque quando ele fala, eu prefiro fazer o mal do que ser mal. Quer dizer, mal dentro de um juízo genérico. Isso aí. Se você evita o mal, aquilo não é mal. Isso, O isso mal aí. não evita o mal. Mas se no ato, né? Você vai, eu vou matar. Entendeu? Mas é lógico que ele está numa carga de ética e filosófica que você lê e você entende isso aí. Mas observe o seguinte. Pode chegar um momento de escaladas que cristãos vão ter que se ver assim, para o que eu faço agora? E aí a resistência seria permitida. Eu estava falando da questão do Afeganistão, quando os Estados Unidos saíram, debateram em retirada, e os muçulmanos tomaram conta do país de novo, que fizeram com os filhos, cara. Então... Bebezinho enforcado, cara. Bebezinho de 1 ano enforcado. Nesse caso aí, matar todo mundo até
Tem um filme, Tentar... tem um filme que eu assisti no Você seminário, faz, como é que lido, você deixa, cara? de um missionário que foi com Pra África, né? qual país, você lembra? Tava tendo guerra civil. Ele plantou uma igreja, as pessoas se converteram. Ah, eu lembro, ele acabou virando guerrilheiro. Virou um guerrilheiro. Virou guerrilheiro. Quem é que ia pra igreja? Os maltratados, os que morriam. Aí chegava lá, a Farc, os rebeldes, sei lá, não lembro mais como que é. Porque cada país tem o seu... Mandava todo mundo. Sua guerrilha. Vou falar guerrilha aqui de maneira genérica. Chegava lá pra matar. E ele via seus membros morrendo. O que ele começou a fazer? Começou para a igreja, todo mundo começou para a igreja de fuzil, de arma, para se defender. Legítima defesa. Foi resistência. Então, vamos supor que seja da autoridade de Estado, essas forças. É legítimo aquele governo? Aquela força é legítima? Nesse sentido, a resistência é legítima. Nesse sentido. Não deveria ser empregada a força se houvesse possibilidade de salvar por meio da fuga. Também não deveria ser usada a fuga se houvesse possibilidade de se salvar e se defender por meio de protesto e do emprego dos meios condicionais de reputação, de reparação. Agora aqui no Brasil, eu trouxe isso aqui, a gente vai sair um pouquinho mais da Bíblia agora e da questão filosófica da ética, e vamos para o Brasil. No Brasil, sua Carta Magna estabelece a possibilidade do indivíduo eximir-se da obediência por meio da objeção ou escusa de consciência, conforme a redação do artigo 5º, inciso 8º da nossa Constituição. O que diz lá? Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O que a Constituição diz é o seguinte: por motivos religiosos, filosóficos ou políticos, eu posso me eximir de uma responsabilidade comum a todos. Tendo dito isto, é importante também me colocar à disposição de cumprir algo alternativo. Beleza? Mas vamos ser... Tem aquele filme, Até o Último Homem, né? Fantástico. Ele é adventista, né? Ele é adventista. Ele era pacifista, né? De não pegar em arma. Exatamente. Mas não por covardia. Por consciência. Realmente por objeção de consciência. Sei, consciência. Tanto é que ele... Para da história dele. Não, é lindo, é lindo. Ele entra dentro do Isso aí. conflito quente, né? Então, Correto. E consegue resgatar uma quantidade absurda de pessoas. É, E é um caso real. Então, assim, é isso que eu falo. É uma objeção de consciência. mas prestou um serviço alternativo. Então foi para a guerra salvar os feridos. Exatamente. Por mais que, digamos assim, a linha teológica dele, a gente possa... Independe. Não é isso que eu quero, né, tocar aqui. Mas, porque é muito fácil. O cara fala assim, não, eu não vou para a guerra, Isso porque aí. eu sou um homem da paz, eu não quero ganhar. Beleza. Ele também era. Mas ele falou assim, olha, eu não vou entrar no conflito dando tiro. Mas não com medo de levar tiro. Tanto é que ele entrou dentro do conflito, Sim. ia lá, resgatava as pessoas, voltava. Correto. E voltava. Não se acovardou. Então, assim, esse caso é um caso, digamos assim, é o supra-sumo da objeção de consciência. Isso aí. Muito bom. É um filmaço. E assim, a objeção de consciência é um direito muito pesado. Tem que ser usado. Porque assim, não é um direito leve. Não Por isso é. que você tem que prestar algo alternativo. Exatamente. Porque imagina só, a gente vive anarquia. Para que ter governo? Não, minha objeção de consciência. E aí você prova a sua objeção de consciência por questões filosóficas e religiosas, principalmente. Porque é algo que forma você. Não é mero gosto. Ah, não gosto de chocolate, não vou comer. Não, não é isso. É uma questão assim que mexe de tal maneira com a estrutura do seu ser. Não é porque assim, eu não gosto, é porque eu não posso. É diferente. E aí, nós temos alguns exemplos no Brasil que é permitido, tá bom? Médicos que não queiram realizar abortos e nem mudanças de sexo. Eu sou pastor, eu não vou fazer mudança genital em você. Não vou fazer por questão de consciência. Não vou fazer aborto. Isso aí se não é permitido em todas as varas cíveis de família, deveria ser. Eu conheço um caso, assim, de pessoa próxima, em que a gravidez era de risco. E o obstetra falou assim, olha só, essa criança provavelmente não vai nascer viva, se nascer viva, então, provavelmente não vai sobreviver. E a condução dessa gestação até o fim é um risco muito grande para a sua vida. Você, pelas condições aqui, você tem condições de... É indicado, inclusive, o aborto. Eu não faço. O obstetra falou, eu não faço. Sim.
Deus mesmo, porque ele sabe como é terrível, como feto. Doido, né? E aí, o que aconteceu? A mãe levou até o fim a gravidez, aí quando não tinha mais como, foi feita cesariana, a criança viveu 21 minutos e faleceu. Sozinha. Inclusive, na tradição cristã, vamos chegar um pouquinho mais lá quando falar de ética, é o único caso que a tradição cristã aceita aborto. Quando não é escolha, não é assim, eu quero matar. É, por exemplo, a criança... Ou a criança ou a mãe. A criança foi pra trompas, que não tem jeito, a mãe vai morrer. Aí, tipo assim, não é uma... por deliberada vontade, eu quero matar, não é. Tipo assim, a pessoa tem que escolher quem vai viver. A pessoa não está escolhendo matar, entendeu? É diferente. É a única exceção na tradição cristã aceita. Por estupro, sei lá. É porque, tipo, nesse caso aí, ou vive só a mãe ou os dois morrem, né? O bebê e a criança isso aí. vão morrer, né? Não é exatamente, a pessoa assim, não tem jeito, a pessoa tem que escolher. E aí, por questão de peso, não é por questão que vale de vida, questão social e funcional. Tá bom? Por exemplo, eu tenho uma filha. Se eu perder minha esposa hoje, o peso da perda dela é muito maior do que perder um feto. Não é questão de vida mesmo, entendam isso, né? De valor de vida. Esse peso em mim será muito maior. Aí é um único, a tradição cristã, seja católica ou protestante. Probabilidade também, né? Isso. Quando é probabilidade, aí depende muito da consciência da família de aceitar ou não. Tipo, rapaz, vamos jogar, vamos no risco. Cada bicho. Aí é uma coisa muito. Rapaz, eu não quero passar por isso. Aí eu vi de perto. Foi Aí a instituição chegou até o fim. Até o fim mesmo. Sim. Levou até o fim. Aí, cesariana e tal, lá. São situações bem delicadas. Quem passa por isso sofre. As pessoas. Não, é complicado. Sofre a família inteira. Outra objeção de consciência guardada aí na legislação brasileira é não se alistar com Forças Armadas. Pastores e padres que não realizam casamentos diversos. Por que eu não usei homossexual, gente? Porque existe vários tipos de casamento. Existe o poliamor, que são vários. Aí tem a androginia, né? A poligamia. Tem o casamento interespécie. A mulher que ficou 15 anos com um golfinho se casou com um golfinho. Existe o casamento solo, eu caso comigo mesmo. Eu não vou casar. Por que então tem inquérito para prender pastores que não querem fazer casamento afetivo? Não tem não. E toda decisão cai. Toda decisão cai. Você não tem como forçar não. Não chegamos lá ainda. Não tem como forçar não. Mas está caminhando, né? Não. Não, mas não chega não com essa Constituição, porque assim, não sei se vai ser um pouquinho técnico, mas isso aí está na cláusula pétrea que a gente chama, é irremovível, não tem como tirar isso. O artigo 5º da Constituição é irremovível, você não pode tirar de Não tem emenda. Não pode, você pode acrescentar direitos, você não pode tirar. Objeção de consciência é algo que emana todas as liberdades, se você tirar isso, então se o pastor... que esses juízes vão interpretar... Mas não pode, vai chegar no STF e vai tirar. Inclusive o STF vai ter que tirar. Ou o Senado faz alguma outra coisa, mas não tem como, entendeu? A não ser se o poder se tornar um poder sem direito. Se tornar um poder de exceção. Se tornar um poder de exceção. No Brasil. Mas para chegar nesse nível aí Rapaz, se chegar nesse nível o Brasil é outro. Chegar nesse nível o Brasil é outro. Agora o que vai acontecer é isso aqui, ó, prestação de serviços a terceiros. Isso aqui sim dá pano pra manga. Por exemplo, que é o caso do meu DCC que eu vou fazer. Um ateliê que se recusou a fazer um serviço para um casamento sexual. Eu vou defender que ele fez certo na objeção de consciência. O ateliê fez certo. Mas você dá pano pra manga e aí você tem uma briga jurisprudencial enorme. Por quê? Porque você não pode discriminar. Mas uma coisa, vou explicar assim rapidinho de acabar, tá, meus irmãos? Rapidinho. Eu vendo bolos. Uma coisa é eu vender para preto, branco, gay e hétero. O bolo pronto. Outra coisa é uma atividade artística que exige a minha entrega pessoal. Vou fazer a minha entrega pessoal, um bolo com 2 hominhos. A minha objeção de consciência não permite. Eu não posso discriminar, eu tenho um bolo ali, se você quiser levar, você é meu cliente. Não estou discriminando. E o problema não é a pessoa, é a instituição. É o casamento. O meu problema não é com casamento gay, é com qualquer outro tipo de casamento que não seja hétero e monogâmico. Seja poliamor, seja poligâmico. Né? Se for um poligâmico, o cara que rejeitou por um gay, também vai rejeitar, porque o problema dele é a instituição do casamento, não a pessoa. Entendeu? Se é um objeto genérico, eu vendo. Mas se exige uma entrega, pessoal, eu vou tocar lá o casamento gay, vou tirar foto. Isso entrega de mim
um dom que Deus me deu, que exige o meu talento. E aí a pessoa pode objetar de consciência. Isso se chama efeito horizontal do direito constitucional. Mas aí é uma coisa que não tem nada a ver com a igreja, né? Tá bom, meus irmãos? Então a gente encerrou aqui desobediência civil e protesto. Semana que vem a gente continua ainda sobre política antes de entrar em ética. Vamos orar e encerrar. Quem não orou ainda publicamente aqui foi quem? Charles. Pedi Charles para orar, por favor, para encerrar o nosso culto. O Deus, Deus Pai, Santo Céu, estamos aqui, pelo que possível aqui, possam nos dar capacidade de compreender, bom senso para julgar, Deus, que possamos tomar decisões sábias ao longo da nossa vida. Leva-nos até o nosso lar em paz, como nos disseste até aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até domingo de manhã. Amém.